estarem aqui na frente para a gente estar fazendo o louvor. A Mini Braque, saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse ano foi um ano de muita luta para nós. Foi um ano de muitas conquistas e também momentos difíceis, né? Então eu queria, antes de iniciar o culto, dar um exemplo do que tem acontecido hoje em dia entre nós. E toda a experiência que eu tento passar para as minhas crianças. E uma das experiências que eu tive foi porque eu fui mandada embora do meu emprego e eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E assim, eu fiquei o tempo todo questionando, pensando, meu Deus, mas por quê? O que aconteceu, né? E porque assim, estava tudo ótimo, tudo bem, e de repente, do nada, aconteceu um certo problema. E eu fui mandada embora. E durante esse tempo que eu fiquei desempregada, eu ficava dentro de casa agoniada. Quem era da minha família, ou então até mesmo o pastor, sabia disso. Eu ficava o tempo todo. Nossa, ainda não... Eu fiz vários processos seletivos, eu passei. Eu passei em todos e nenhum deles chamava. E eu fiquei assim muito nervosa, eu fiquei pensativa. E o Marcelo falava, calma. Tem o tempo certo para tudo, tem o tempo determinado para tudo acontecer. E assim, foi uma pessoa que me deu muita força. Só que Deus, Marcelo, mas Deus, Ele tem uma forma de trabalhar na sua vida, de te mostrar o porquê disso tudo. E durante todo o tempo em que eu tive desempregada, eu tive que lutar contra mim mesma. Contra a minha desobediência, contra a minha ansiedade. E quem vive e luta, ele está em guerra o tempo todo consigo mesmo. Então é uma luta que a gente tem que ter constante todos os dias com a gente, né? A gente luta no nosso dia a dia com o nosso estresse, a nossa ansiedade, desobediência, né, crianças? Que a gente todos os dias tem que tentar obedecer ao pai e à mãe. E até mesmo contra a nossa ingratidão. E chegou um certo dia em que eu consegui um emprego. E eu consegui esse emprego e eu fiquei sentada, aguardando um certo tempo para entregar os meus documentos no RH. Aí eu organizei todos os documentos, que não foi fácil, mas consegui. Aí me sentei lá e fiquei sentada, esperando. E o que me surpreendeu é que esse hospital, ele, ao invés dele ter elevador, ele tem rampa. E nessa rampa, ele serve como uma habilitação, uma reabilitação para essas crianças que fazem cirurgia. Eu estava sentada em frente ao RH para entregar os meus documentos e de repente eu vi uma roda de uma bicicleta subindo no meio da rampa. Aí eu fiquei parada, e como é um hospital de pacientes diferentes, eu tinha que prestar muita atenção, né? Porque eu preciso entender a forma de trabalho deles, eu preciso saber como que eu devo agir com aqueles pacientes. E o que me chamou a atenção não foi a bicicleta, não foi o que a fisioterapeuta estava trabalhando com eles, não foi nada. O que me chamou a atenção foi o diálogo da criança com a fisioterapeuta. O diálogo dela foi o seguinte, falou assim, nossa, como eu estou me sentindo bem. Eu estou tendo uma sensação de liberdade hoje que eu nunca tive na minha vida.
Eu estou com 14 anos e hoje eu estou tendo uma sensação de liberdade. E naquele momento eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu com 3 meses, eu estava desesperada, reclamando, brigando comigo mesma. O que está acontecendo? O porquê de tudo isso? E aquela criança, 14 anos, esperando para ter uma sensação de liberdade. E eu comecei a pensar. E eu falei com as minhas crianças, eu falei, a gente precisa todos os dias lutar contra nós mesmos. Porque a gente não tem sensação de liberdade. A gente tem a liberdade de estar louvando a Deus. A gente tem a liberdade de andar, levar a palavra de Deus. A gente tem a liberdade de fazer a vontade de Deus. E não é uma sensação. A gente está no centro da vontade de Deus. Aqui é o melhor lugar para a gente estar louvando a Deus. O Vitor vai estar orando agora pelo início do nosso culto. Eu quero que a igreja fique em pé para ajudar ele em oração. E assim que vocês estejam guerreando. Porque não é fácil a gente manter crianças aprendendo, manter crianças na presença de Deus, com tanto atrativo que o mundo tem. Então vamos estar lutando, guerreando pela vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Galera, te louvar e te adorar. Senhor, pedimos que a paciência nos abençoe. Que, Senhor, nos guarde, As minhas mãos levantadas.
Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes pela presença de cada um que se dispôs a estar aqui para adorar o Senhor. Pode sentar. Obrigada, Marcelo. Eu quero pedir que os nossos visitantes fiquem de pé agora, por favor. Vou começar pelos pequenos. Larissa, Juliana, Esther, acho que é um bebezinho que está no colo ali. Camille, Emanuel, Laura, Vitória e agora os adultos. Fátima, Isabel Cristina, Jardim Valquíria, Luciano, Karina. Fiquem de pé, por favor. Como a igreja recebe eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fiquem à vontade. Só um momentinho, irmãos. Tia Raquel está vindo aqui. Bendito, Senhor. Agora a gente vai ter um momento ofertório. Boa noite, irmãos. Boa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito feliz mesmo. E nesse momento, né, do ofertório, eu vou estar lendo uma palavra. Está em Lucas 21. Versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, irmãos, que nessa noite nós tenhamos nosso coração quebrantado para estar ofertando com alegria na casa do Senhor, ofertando o nosso melhor, seja o pouco, seja o muito, o nosso melhor, que Deus sabe, né, do nosso coração. Então, na frente, né, à sua frente, tem uma pasta preta, onde tem um envelope verde, onde podem estar colocando a oferta. Tem pedidos também de oração, de aconselhamento. Obrigada. A paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus te pedimos, te agradecemos. Deus, obrigada por a gente estar aqui bem. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Abençoe que os que têm dinheiro para ofertar, que eles venham continuar assim, e que os que não têm, abençoe eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente faz, todos os anos a gente passa no seminário, para a gente estar aprendendo coisas novas, reciclando o que a gente já sabe. E a gente estava fazendo uma observação. A gente nunca viu uma criança morrer de estresse. A gente nunca viu uma criança morrer de infarto. Ou então passar mal, ficar internado, a não ser que ela tenha algum tipo de problema. Mas caso contrário, elas acabam se desestressando no meio das suas brincadeiras, no meio que elas são muito sinceras. Então elas acabam botando para fora todo aquele
sentimento que a gente já sabe, até mesmo que na Bíblia está escrito que é para a gente tentar ser como uma criança, né? Então agora eu convido a igreja a estar se desestressando junto com a gente. Então eu vou pedir para todo mundo ficar em pé. É todo mundo, tá bom? As crianças já sabem como que é a nossa dança. E a pessoa que vai ensinar vocês, além das meninas que estão aqui, as meninas novas e cheias de brilho, é a Aninha. A Aninha sabe de tudo, gente. Aí ela vai estar ajudando vocês. Vamos colocar os microfones aqui para a gente ajudar a igreja? Porque a igreja não sabe. Então a gente vai mostrar para elas como que é. Todo mundo, vamos fazer agora primeiro sem música, tá bom? Primeiro sem música a gente vai fazer assim, ó. Primeiro todo mundo respira fundo. Isso. Agora vamos lá, ó. Meu Deus é um Deus. Aí bate 2 vezes na perna. Grandão. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Continua, Aninha. Maior que uma arranha-céu, mais profundo que um submarino. Maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. É difícil? Não. Então vamos fazer todo mundo um pouquinho mais rápido. Que é um desafio, gente. Vamos ajudar as crianças, gente. 1, 2, 3.
chegarmos a quebrar os copos. Porém, de 40 anos, peregrinar meu Deus. Então Deus levantou um novo líder, chamado Josué, e disse a ele que lhe daria uma nova terra, a nova Canaã. Mas quando chegaram lá, perceberam que não era fácil, pois era cercado de Então Josué foi buscar uma nova orientação de Deus o que deveria fazer. E Deus falou que o seu povo marchasse. Obedecendo a ordem do Senhor, todos começaram a marchar. E eu queria que a igreja nos ajudasse a cantar o nosso hino de guerra. E chegando o 7º dia, então o líder Josué, se preparando para completar a 7ª volta com os instrumentos enviados. Glória a Deus.
aí houve um grito de guerra. Qual que foi? Por essa bênção que nos abre as visões, que nos mostra um monte de coisa diferente para fazer. Vamos guerrear pela vida dele, que ele vai passar o recado de Deus para a gente. E quem guerreia, guerreia sentado, gente. Então vamos orar e guerrear pela vida dele. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. É com grande prazer que retorno a casa. Muito obrigado por essa oportunidade. Soldado Rogério se apresentando a serviço do Senhor. Amém. Queria convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 17. Os irmãos mesmo assentados, mas com toda a reverência, então acompanhem a leitura do texto que diz: depois, a partir do versículo 1, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo os mandamentos do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o nome: o Senhor é minha bandeira. Vamos todos repetir: o Senhor é a minha bandeira. Novamente: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. No capítulo 16, se os irmãos, a gente não vai ler, mas só observar, no capítulo 16, que é o capítulo anterior, nós observamos que o povo estava reclamando o quê? Falta de capítulo 16, falta de pão, alimento. E Deus providenciou, o povo estava lá reclamando, e Deus providenciou o quê? O maná, que caía do céu. Muito bem. Além do maná, Deus providenciou também carne, as codornizes, As pessoas, elas tinham que pegar o maná, a quantidade necessária para suprir aquele dia. O que acontecia se eles pegassem maná a mais? Estragava, apodrecia, cheirava mal, E Deus então providencia o alimento no capítulo 16. Agora estamos no capítulo 17, Deus traduz o seu cuidado providenciando o alimento. A primeira característica que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nos primeiros 7 versículos, a primeira característica que para mim fica claro é que Deus é o nosso sustentador. Graças a Deus por isso. Deus é o nosso sustentador. Os irmãos podem repetir comigo, por gentileza? Deus é o nosso sustentador. Primeira característica nos primeiros 7 versículos. Vamos analisar o primeiro versículo que diz: depois toda a congregação. O que remete congregação aqui? Muita gente. Muita gente. Em Êxodo capítulo
12, versículo 37, diz que saíram lá do deserto cerca de 600 mil homens, 600 mil varões, sem contar crianças, mulheres, né? Alguns estudiosos dizem que esse número ultrapassa a casa de 2 a 3 milhões. A gente não sabe, né? A gente sabe aquilo que Deus descreve. Então era muita gente. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Em outras versões diz, fazendo as suas paradas. Então aquele contingente enorme de pessoas caminhando pelo deserto, eles paravam, né? Tinha crianças, tinha idosos, tinha mulheres, tinha gado, era muita gente, não tinha como eles caminharem, né? Fazer aquela jornada sem descansar, sem as paradas, né? Fazendo as suas paradas. Vamos seguir mais adiante no primeiro versículo. Segundo o mandamento do Senhor. Então, irmãos, tudo que eles faziam era segundo o mandamento do Senhor. Eles estavam no deserto segundo. Eles paravam segundo o Senhor. Vamos frisar isso. Segundo o mandamento do Senhor. Ainda no primeiro versículo, eles saíram de Sim e acamparam aonde? Refidim. Acompanhe o texto. Primeiro versículo. E acamparam em Refidim. Qual que era o problema que aconteceu com eles lá no capítulo 16? Falta de quê? Pão, de alimento. Aqui é a falta do quê? Água. Falta de água. Por falar em água, a água é tudo, né? A água é muito boa. A água é importante para a nossa vida, né? E era importante para o povo também. Mas lá em Refidim, onde eles acamparam, estava faltando água. Sabe qual a primeira lição que nós aprendemos aqui? A primeira lição. Mesmo você estando e caminhando nos mandamentos do Senhor, mesmo você estando nos mandamentos do Senhor, vai lhe faltar água, vai lhe faltar feijão, vai lhe faltar arroz, vai lhe faltar saúde, vai lhe faltar dinheiro para condução. E a gente passa por esses momentos difíceis na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Servindo ao Senhor, né? O que não pode acontecer é a gente se precipitar em meio à crise. Eu, particularmente, tenho aqui comigo, né, no meu coração, uma forte apreensão em aceitar a teologia da prosperidade, né? Para mim é um pouco perigosa nesse sentido. O irmão foi demitido. Eu não aceito. Como assim você não aceita? Como assim você não aceita? Né? Passamos por percalços, mesmo sendo servos do Senhor. Na sua palavra ele diz, né, que nós passaríamos por aflições. Falta. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: a falta é momentânea. Glória a Deus por isso. A falta é momentânea. A falta de água é passageira. Refidim, ele não é o nosso destino final. Qual que é o nosso destino final? Canaã, gente. Refidim só foi a parada para o acampamento. Lá não é o ponto final. Não é o ponto final. Você acha que Deus tiraria o povo
lá do Egito para morrer de sede no deserto? Não, jamais ele faria isso, né? Nosso Deus, ele é poderoso, gente. Ele tirou o povo dele, o povo de Israel, do Egito, e não deixaria passar sede no deserto. A falta de água é passageira, o fato de não ter é circunstancial, é passageiro. Versículo 2: então contendeu o povo com Moisés. Começou o quê? A briga. Contendeu contra Moisés, né? Será que eles esqueceram que Moisés foi usado por Deus para falar, enquanto eles estavam lá no Egito, com a pessoa de Faraó? Eles esqueceram quem era o líder deles. Eles esqueceram quem era Moisés, né? E será que Moisés não estava sofrendo com o povo? Claro que estava. Ou será que Moisés guardou um pouco de água para ele no bolso? Moisés estava passando pela mesma situação do povo, gente, pela mesma sede, pela mesma falta de água, mas o povo desprezou, começou a brigar com Moisés. O povo esqueceu de Deus. E aqui é uma advertência para mim e para vocês. Quando começa a faltar algo em nossas vidas, começa a primeira planta que brota no nosso coração é ingratidão. Isso é sério, irmãos. Então, por favor, né? Deus quer que você, Deus quer que eu tenha um coração grato ao Senhor, apesar das situações. Versículo 3: tendo, pois, ali o povo sede, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Ô povo resmungão! Moisés obrigou, né, alguém a sair do Egito? Não obrigou ninguém a sair do Egito. Aliás, em Êxodo capítulo 12, versículo 40, diz que foram quantos anos lá no Egito? 430 anos. Mais de 4 séculos. Mais de 4 séculos, né? Servindo aos egípcios, sendo escravos lá no Egito, né? E Deus liberta, e mesmo assim o povo murmura. Versículo 4: e clamou Moisés ao Senhor. Diante da murmuração do povo, diante dos problemas que nos surgem, seguindo o exemplo de Moisés, o que nós devemos fazer? Clamar a Deus. Não existe mágica. Conforme o texto, clamou Moisés ao Senhor. Na caminhada cristã, irmãos, irão faltar coisas, mas faça como Moisés. Clame ao Senhor. Rogério, clame ao Senhor. Igreja, clame ao Senhor. Versículo 5: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel e toma a tua vara com que feriste o rio e vai. A gente aprende uma outra lição aqui. Não saia do comando. Deus não quer que você saia do comando. Não saia do comando. Passe adiante do povo. Passe adiante do povo. Passe adiante do povo. Não saia do comando, gente. Não saia do comando. E também não faça o trabalho do Senhor sozinho. O que o texto diz? Passe adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos. Deus não fala aqui, toma todos. Não, alguns. Alguns não são muitos. Não faça o trabalho do Senhor sozinho. Quando o trabalho
começa a ser um fardo na sua vida, começa a não ser mais prazeroso, então pare, é o momento de parar. Olhe para o que o texto diz, né? Chame algumas pessoas, não faça o trabalho do Senhor sozinho. E aqui no próprio versículo 5 diz o que? Toma a tua vara. Em outras versões diz toma o teu bordão. O nosso bordão hoje é isso aqui, ó. A Bíblia. A Bíblia é o nosso bordão. O que é passar adiante do povo? O que a gente pode entender como passar adiante do povo? Nós entendemos que passar adiante do povo é passar com motivação. Você tem que ser motivado. Já pensou você olhando para o seu pastor? Não pode, né? Não estou dizendo que às vezes a gente está, né? Às vezes ele está de mal, enfim, né? Pela situação. Mas a gente tem que mostrar o quê, né? Para as pessoas, né? A gente tem que mostrar que a gente está motivado, né? Passar adiante do povo é passar o quê? De cabeça erguida. Passar diante do povo é estar entusiasmado. Passar adiante do povo é não perder a garra. A garra. Versículo 6, irmãos. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Isso aqui é promessa do Senhor. Você não vai passar adiante do povo sozinho, não. Sabe por quê? Porque Deus está na frente. Eu estarei diante de ti. Promessa do Senhor. Você não está sozinho. Deus está na frente. Quebre a inércia, irmão, né? Quando Deus está na frente, Ele prepara. Quando Deus está na frente, Ele prepara. Então esses primeiros versículos aqui mostra pra gente, nos ensina essa primeira característica, que Deus é um Deus o quê? Sustentador. Agora vamos analisar os outros versículos a partir do 8 em diante. Vamos analisar? A partir do versículo 8 em diante, aqui nós temos uma segunda característica que eu vejo, que nosso Deus, Ele é um Deus protetor. Primeiro, nosso Deus é um Deus o quê? Sustentador. Agora, nosso Deus é um Deus protetor. Protetor. O Senhor protege e nos guarda diariamente. Protege a você, protege a mim. Mas sabe, irmãos, Ele não priva a gente das batalhas. Proteger não significa que a gente vai ficar lá no nosso cantinho sem batalhar. Não, a gente vai batalhar. E Deus está à nossa frente. Graças a Deus por isso, né? Você e eu passaremos por lutas, mas em meio às lutas, você e eu veremos a mão do Senhor. Graças a Deus por isso. O Senhor sustenta a sua casa, o Senhor sustenta a minha casa, né? E Ele nos sustenta nas batalhas espirituais, mas Ele não priva de passarmos por elas. Vamos através delas, né? Deus vai nos sustentando. O que diz o versículo 8? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Agora é o grande momento, gente. Quem eram, afinal de contas, esses tais amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Amaleque. E quem era esse tal Amaleque? Ele era da descendência de Esaú, um neto de Esaú, né? Esses amalequitas, eles eram tribos nômades, e essas tribos, eles atacavam outros povos, eles saqueavam outros povos, a ponto de matar também, né? Então eles eram terríveis, né? E aqui nós vemos que Amaleque vai brigar, vai pelejar contra Israel. Nós percebemos aqui, gente, que a igreja está perseguida. Não é de agora, não. A igreja perseguida não é de agora, não. A igreja perseguida
há muito tempo. Começa aqui. A igreja perseguida, né? Muito tempo, né? Diariamente o Senhor tem nos sustentado, né? Abra suas Bíblias em João 15, versículo... João capítulo 15, versículo 8. Mantém Êxodo marcado. João 15, versículo 18. Diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então a gente tem que considerar que a igreja, ela é perseguida sempre. Ela sempre está perseguida. Primeiro perseguiram o próprio Senhor Jesus e agora nos persegue. Mas a orientação do próprio Senhor é que nós guardemos a palavra dele, né? E a gente mantenha-se firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, né? Todos aqueles que perseguem a Cristo odeiam a igreja. Todos aqueles que perseguem a Cristo odeiam a igreja. Estamos agora diante do grande conflito, né? O grande conflito do povo de Deus, né? De Israel contra os amalequitas. Dois povos, né? Notem a descendência, nós já vimos isso, a descendência de Amaleque, né? Ele era da linhagem de Esaú, né? Uma linhagem reprovada. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Isso está escrito em Malaquias capítulo 1, verso do 1 até o versículo 2. Deus amou mais a Jacó e aborreceu a Esaú. Temos duas linhagens. Uma linhagem santa contra uma linhagem desaprovada. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, versículo 25. Mantenha Êxodo aberto. Marcado, aliás. Mas abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Gente, perceba como esse povo de Amaleque é um povo sujo. Olha o que diz o texto em Deuteronômio, versículo 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou? Na retaguarda. Todos fracos. Então, o povo de Amaleque, ele ataca como? Na retaguarda. O povo de Amaleque, ele ataca na retaguarda. E observem que não foi o povo de Deus que começou a guerra não, que provocou a guerra não. Quem provocou a guerra? Os amalequitas. Eles é que provocaram a guerra. Voltamos aqui ao texto de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler agora o versículo 10. Vamos ler? Os irmãos acompanhem então a leitura com toda a reverência. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. O segredo da vitória às vezes não está lá no campo de batalha não. Nesse caso aqui, o segredo da vitória estava onde? No cume do outeiro. Quem estava no cume do outeiro? Moisés, Arão e Hur. Vamos repetir? Moisés, Arão e Hur. Os nossos missionários necessitam diariamente de oração. Eles passam por dificuldades, por guerras, por grandes batalhas no seu campo missionário. E às vezes você não está lá na África. Você está aqui no Brasil, mas o que você está fazendo? Orando, intercedendo. Fazendo como Moisés, Arão e Hur, né? Lá no cume do outeiro. Versículo 11.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Outro segredo que a gente observa aqui são o quê? As mãos levantadas. Outro segredo: as mãos levantadas. Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés para segurar a vitória contra Amaleque. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que eu e você precisamos também sustentar as mãos de quem? Dos nossos líderes espirituais. Eu e você precisamos sustentar as mãos do nosso líder espiritual. Eu e você temos que dar uma palavra de encorajamento para o nosso líder. Eu e você precisamos oferecer uma oração para o nosso líder. Eu e você temos que levantar intercessores para o ministério do nosso líder. Eu e você precisamos estar encarregados de responsabilidades. A gente não pode falhar. A gente pode ajudar o nosso líder, levando as malas dele lá para quando ele for viajar, né? Lá para a Suíça. A gente pode conduzir, né? Ele até o aeroporto, né? Falar, irmão, deixa eu te ajudar. A gente pode ajudar ele dirigindo o veículo. Eu vou fazer uma viagem, estou cansado. Vamos ajudar o nosso líder, né? Ele precisa de uma palavra. Às vezes a gente chega com tanta carga, tanta coisa, a gente não falta uma palavra que edifica. A gente vem com 10, né? Que não são edificadas, e lançamos tudo nas costas do nosso líder, né? Então, gente, vamos tomar pra gente essa palavra de encorajar o nosso líder, de oferecer uma oração para ele, né? Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Escreve no livro. Esse livro demorou 1.600 anos para ser escrito. Deus usou cerca de 40 homens, né? Deus inspirou. Sabe o que é inspirar? Soprar para dentro do homem. Deus inspirou cerca de 40 homens, né, para escrever a Bíblia. Portanto, irmãos, não despreze a Bíblia. Não deixe sua Bíblia lá, não sei aonde. Use a sua Bíblia para chegar até nós, né? Teve preço de sangue, irmãos. Nós temos aqui grandes exemplos de grandes homens no passar da história. Nós temos Tyndale, que foi uma pessoa que conhecido na Bíblia, conhecido na história como o contrabandista da Bíblia, né? Ele escrevia textos, copiava textos e mandava em navios, né, até a Inglaterra. E certo dia pegaram ele na Holanda e colocaram ele, então, sacrificaram ele numa fornalha, né, vamos dizer assim. Queimaram o seu corpo. Nós temos outras pessoas que contribuíram para que a Bíblia chegasse até nós, irmãos, né? Nós temos aí Martinho Lutero, nós temos a pessoa de João Calvino, né? Nós temos William Carey, entre outros, pessoas do mundo real, né? Fizeram sacrifício para que
né, traduzir a Bíblia e para que a Bíblia chegasse até nós. E a gente não pode deixar a Bíblia de qualquer maneira largada. Não, aqui tem a palavra do Senhor, né? E Deus então tem esse cuidado de falar. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto, memória no livro. Nós sabemos dessa história porque está registrada aqui, o maior de todos os livros, a Bíblia. Versículo 15, o que está dizendo? Vamos lá? E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha. Vamos repetir? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O que a bandeira simboliza? Aqui eu tenho um exemplo da nossa bandeira, né? A bandeira do Brasil. O que a bandeira do Brasil ela expressa, né? A bandeira do Brasil ela expressa pensamentos. Observem aqui, irmãos, né? A sua forma geométrica, né? Quadrado, retângulo, a forma esférica, né? A bandeira do Brasil, ela também, através das suas cores, ela tem todo um simbolismo, né? Antigamente, antes dessa bandeira, era a bandeira do Império, né? O verde simbolizava a Casa Real dos Braganças, né? Então as cores eram referentes às casas reais da família de Dom Pedro, né? O amarelo era a Casa Real dos Habsburgo. Mas hoje não. Com o passar do tempo, né, as cores simbolizam outras coisas, né? Para a gente brasileiro, o verde simboliza o quê? As matas e florestas. O que simboliza o amarelo? O ouro, as nossas riquezas. O azul? Céus e rios. Muito bem. E o branco? O desejo pela paz. Então, se a bandeira expressa pensamentos, né? Tendo em vista que o Senhor Deus é a minha bandeira, então nós podemos dizer o quê? Que o nosso ou os nossos pensamentos devem estar ocupados por quem? Por Deus. Mais tarde os irmãos leiam Colossenses capítulo 3. Pensai em estar lá nos céus, a nossa morada. Colossenses capítulo 3. Então, se o Senhor é a minha bandeira, eu tenho que estar com os meus pensamentos ocupados, né, por Deus. Pensando aqui na nossa bandeira do Brasil, ela tem que estar em lugar de destaque. A bandeira brasileira tem que estar em lugar de destaque. Na verdade, a bandeira brasileira, quando ela está, né, assim, existe toda uma norma para isso, né? A bandeira tem que estar no centro. Tem que estar no centro. Então, na frente, no lugar de destaque, no centro, ou a nossa de direita, né? Muito bem. Se ela está num edifício, por exemplo, ela tem que estar na frente, nunca atrás. Alguém pode pisar na bandeira do Brasil? Não, isso é uma falta de respeito. Não pode pisar na bandeira do Brasil. Muito bem. Quando ela fica velha, o que a gente tem que fazer com a bandeira? Entregar ela para uma corporação, né? São assim as regras, né, para uso da bandeira do Brasil. Mas pensando que o Senhor Deus é a minha bandeira, observando essas características da bandeira brasileira, Deus deve ocupar o lugar de destaque. Será que Deus tem ocupado o lugar de destaque na sua vida, irmãos? Será que Deus tem ocupado o lugar de destaque na minha vida? Deus tem que ocupar o lugar de destaque. Mateus 6,33, né?
Quantos nessa vida se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar? A bandeira brasileira, ela indica o quê? A direção. A gente tem o 7 de setembro, né? A bandeira vai à frente, né? Os soldados atrás. A bandeira indica a direção. Todo mundo em marcha, desfilando, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Ela indica o rumo. Ela indica uma ordem. Uma ordem. Será que Deus tem sido o nosso rumo? Obrigado, irmãos. Pensando no Senhor Deus é a minha bandeira. Será que Deus tem sido o nosso rumo? Será que pensando em Deus é a minha bandeira? Será que Deus tem lugar de destaque na minha vida? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a sua bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Que Deus abençoe cada um de vocês. E espero que vocês marchem. Marchem como soldados. Marchem como soldados. Eu vou convidar aqui o Ministério de Louvor, então, que entoe esse cântico. Eu queria convidar os irmãos que se coloquem de pé e vamos todos então cantar pelo Senhor. Marchamos sim. Nós estamos nesse mundo, né? Esse mundo em guerra. Aleluia. Dois.
continua, tá bom? E só que antes, eu queria estar entregando uma lembrancinha pro tio Rogério. Agradecendo ele, porque hoje ele está aqui e amanhã ele está de novo. Eu queria também que a igreja estivesse me ajudando em oração, para a gente estar orando pelos pedidos de oração que as crianças fizeram, tá? São pedidos assim sinceros, como eu já disse para vocês, são pedidos sinceros e assim, é quase um pedido de socorro, né, pela vida deles. A gente tem que tomar um posicionamento para estar orando por essas crianças, porque eles estão muito expostos, né? Hoje em dia o alvo virou eles, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais eles tentam denigrir a imagem de família, a imagem de homem, de mulher. Então vamos estar orando, além de estar orando por esses pedidos de oração, estar orando pelas crianças também. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, para que Tu esteja abençoando, Senhor. Esteja abençoando, Senhor Jesus Cristo, cada pedido de oração desses. Senhor, olha com Teu olhar de misericórdia, Pai. Senhor, Tu sabe, Senhor, o desejo do coração dessas crianças. Conhece, Senhor Jesus Cristo, o mais íntimo de cada uma delas. Eu quero te pedir, Senhor, esteja procurando essas famílias, Pai. Esteja, Senhor Jesus Cristo, dando uma nova visão aos seus pais, para que eles sintam, Senhor, necessidade, Pai, de ser próximo aos seus filhos. Que o Senhor entendeu, Senhor Jesus Cristo, a importância, Pai, de nós te conhecermos, Pai. Senhor Jesus Cristo, nos perde, Pai, perde meus pais, Senhor Jesus, que automaticamente os filhos também serão convertidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, abençoando, Senhor, as crianças, abençoando, Senhor, esse pedido de oração, Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor, esteja, Senhor, cuidando de uma forma especial em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor para cantar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que noite gostosa, que noite maravilhosa. Como fomos abençoados. Mais uma vez eu quero agradecer o nosso irmão Rogério. Eu falei para ele, irmãos, que ele tem dupla cidadania. Ele é daquela igreja, qual é a igreja? Desculpa. Ele é da igreja presbiteriana ou Brasil para Cristo. Nós raptamos ele, o adotamos. E manda um abraço para o seu pastor, para todo o pessoal lá, para a sua esposa querida, viu? Orem por eles, tá? Orem por esse casal maravilhoso. Que Deus continue usando, abençoando, prosperando a vida de vocês, viu? Vocês são muito especiais. Você foi abençoado aí? Amém. Amém. Levante a sua mão, feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. Ah, sim, vai ter lanche, tá? Então, a paz do Senhor, você pode se assentar, que você vai ser servido aí. Nós vamos lanchar, tá bom?